Tudo bem, Isaías? Bom dia, Dilei, bom dia, Rodrigo, Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Satisfação estar mais uma vez aqui e poder falar um pouco da nossa atividade, falar um pouco da lida sindical e trazer um pouco de informação do nosso sindicato também. Perfeito. O Isaías Otaviano já é figura conhecida nossa aqui, presidente do Sintricombe aqui de Brusque, e se preparando aí para eleição. Já aconteceu, não sei, já foi? Vai acontecer. Vai acontecer, é por isso que preparando para a eleição, ele que está na chapa aí como vice da nova Central Nacional da Construção Civil, é isso? Nova Central Nacional. Central Nacional é de todos os setores, todo né? Setor. Todo setor, ok. Eclética. Muito bem. O Isaías, você já faz parte dessa diretoria ou é a primeira vez da Central? Então, Dilei, eu faço já parte dessa diretoria como vice-presidente, né? Um dos vice-presidentes. E agora a gente vai ter eleição no dia 27 de novembro. E pela primeira vez da história vai ser uma mulher a presidente da nova Central Nacional. E a gente vai compor a chapa como vice-presidente. Então, não deixa de ser um motivo de bastante alegria para a gente, pelo fato de ser uma entidade que tem mais de 1.500 sindicatos filiados, diversas confederação, federação, e está na composição como dos vice-presidentes, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento pelo trabalho nosso aqui na cidade de Brusque e região, né? Eu sou o presidente da nova Central Estadual, estou no meu primeiro mandato ali, mas figurar entre as lideranças nacional vinculada à nova Central, sem dúvida alguma, é motivo de bastante alegria para nós aqui de Brusque, para nossa categoria, para o movimento sindical catarinense, né? A gente estava falando disso sexta-feira na reunião do Fórum Sindical, e também profissionalmente é o reconhecimento pelo trabalho que a gente já vem desenvolvendo há anos no movimento sindical a nível nacional também. Quem é essa a futura é chapa única? Chapa única, composição, né? Quem é essa mulher aí? Qual então, o setor que ela tá? Ela é do setor da tecelagem, ela é hoje já era secretária-geral da mulher, da nova Central, ela é de Natal, Rio Grande do Norte, e eu entendo que vai agregar bastante, e a questão ali também de abrir espaço para uma mulher gerir a nova Central, que hoje figura entre uma das maiores centrais do país, né? E certamente com a ajuda da gente, né, como diretoria e de todo o quadro que foi eleito ali, vamos ajudar ela a fazer um bom mandato, e espero que ela consiga colocar em prática tudo aquilo que ela deseja, né? Obviamente com o apoio de todos a diretoria, e estamos esperando que ela faça um bom trabalho, e esse é o desejo de todo o movimento sindical ligado à nova Central Nacional. Ô Isaías, qual é o tamanho dessa nova Central hoje, assim, você pode passar, tem em todos os estados, enfim, quantos sindicatos estão, unidos, qual é o tamanho dessa nova Central hoje? Então, Rodrigo, tem representação em quase todos os estados, e hoje em torno de 1.460 sindicatos filiados. As confederações, eu não sei precisar agora aqui, mas eu acredito que em torno de 8 ou 9 confederação, e federação mais de 10, mais. Aí teria que sentar e ver como é que está o tamanho da nova Central hoje. Mas de sindicato eu sei que é em torno de 1.460 sindicatos filiados no Brasil inteiro, né? Hoje o movimento sindical, a gente sabe que dependendo da categoria e da região, dá a impressão que um sindicato é mais forte do que o outro. Por exemplo, o sindicato que você é o presidente, aqui em Brusque, é um sindicato forte, é um sindicato que trabalha, tá aí no noticiário, você vê a coisa acontecer, né? Você vê a coisa acontecer. No resto, isso tem a ver com a vocação da cidade pela construção civil somente, ou é uma tendência a força se concentrar aonde há concentração econômica também? É assim, ou isso é isso? Dilei, Brusque, eu entendo, a tua pergunta ela é muito boa no sentido de esclarecer que Brusque, ele é um ponto fora da curva para o movimento sindical. Se pegar as estruturas das entidades sindical de Brusque, não vai ter nenhum lugar do estado
uma cidade aí de 150 mil habitantes, tem a estrutura do movimento sindical que existe aqui na nossa cidade. Eu falo de estrutura física, de benefício concedido, de organização do movimento sindical. Tu não vê um sindicato aqui caindo nos pedaços, todo sindicato bem organizado, né? Todo sindicato aqui, ele dá benefício para o trabalhador, são todos assistencialismo. Tu não consegue apontar um sindicato que tenha assim, digamos assim, um trabalho que não agrade o seu trabalhador. Hoje a gente sabe que o movimento sindical, os trabalhadores ficaram muito mais exigentes com essa questão da representação, né? E eu acho totalmente normal. A gente está na era da informática, na era das informações, está sempre na palma da mão. Então hoje, às vezes vai um trabalhador no sindicato, ele sabe da informação até mais do que você. Ele vai lá para constatar, mas já tem a informação. Então isso não é ruim, isso é bom. Então Brusque, no meu entendimento, ele tem um movimento sindical muito forte. Mas com relação à questão do tamanho da cidade, do polo, que seja têxtil, seja da construção civil, vai muito da vocação do presidente em fazer a coisa acontecer. Nós temos cidade como Joinville, por exemplo, que o sindicato da construção civil lá é um sindicato muito menor do que o sindicato de Brusque, por exemplo, e tem 20 mil trabalhadores na base. Nós falamos da construção civil e tem 4.500 trabalhadores na base, mais de 50% são filiados ao sindicato. Então vai muito do trabalho que você tem que fazer, né? Exemplo, que na rádio, se vocês também não correr atrás da máquina, não vai acontecer, né? Então tá ali, a gente tem que representar e representar de fato, não só de direito. De fato, correr atrás, buscar coisa nova para o trabalhador, e o trabalhador reconhece o trabalho do sindicato, né? Digamos assim, tem a minoria que não reconhece, mas a grande maioria reconhece. Porque se nós temos mais de 2.000 associados, nós temos quase 50% da nossa categoria afiliado. Então, há um reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve, né? Que é sempre voltado a buscar a qualidade de vida, não só do trabalhador, mas de todos os seus familiares. Então, eu vejo que Brusque é um ponto fora da curva do movimento sindical. E aqui os trabalhadores são muito bem representados e eu vejo que aquele que fez o trabalho de casa, que sempre foi organizado com a reforma trabalhista de 2017, não sofreu muito, porque já tinha uma organização e tinha a questão do associativismo muito forte e presente na sua entidade, né? Agora, quem não fez o seu trabalho, certamente depois não conseguiu fazer depois de 2017, e a gente tem hoje uma grande maioria, uma boa parte do movimento sindical, uma grande maioria com dificuldade de pagamento de salário, de funcionário, coisa assim, até porque na hora que era para fazer não fez a sua parte, e aí é de cada um, né? Você está dizendo que tem sindicato que hoje tem dificuldade de se manter o quadro de funcionários do sindicato, é isso? Sim, muito sindicato, tanto da nossa categoria. A nossa categoria era 35 sindicatos. Hoje, se tu for falar da construção civil, eu tô falando, né? Se for falar qual sindicato que tem representação forte mesmo, dá para fazer na palma, na mão, ainda sobra, acho que só, nas duas mãos sobra dedo aí, né? Então, assim, houve-se aqueles que não tinham trabalho sofrer demais com essa questão aí, principalmente da perda da arrecadação do imposto sindical, e como só tinha isso como fonte de renda, certamente até retomar uma nova fonte de renda, porque é claro que tudo que tu vai fazer precisa de custeio, precisa do dinheiro, se não tiver o dinheiro, certamente você não consegue fazer. Mas aonde há um trabalho forte, um trabalho que o trabalhador reconhece, se identifica aquele trabalho, certamente ele faz as contribuições ou paga a mensalidade, enfim. Deixa eu aproveitar sobre isso. Existe caso de sindicato que fecha? Sim, existe caso de sindicato que fecha, porque não tem condições de tocar mais o sindicato, e na nossa categoria teve isso que aconteceu, acho que 3 sindicatos fechou, né? Porque o presidente que não tinha mais condições de tocar, e o sindicato fechou as portas. E aí todo mundo perde, porque eu sempre digo, com o sindicato é ruim para o trabalhador, pagar é ruim, claro que quem é que gosta de pagar? Agora, sem o sindicato, eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, é muito pior.
Entendeu? Porque daí não tem com quem negociar. É cada um por si. E do cada um por si, aquele mais forte sempre vai ganhar mais do que o mais fraco, e o mais fraco não vai ter representação. Então eu entendo que a questão do movimento sindical, e aí falando de central agora, quando ele tem uma representação forte, seja laboral, patronal, e aí não vou falar só dos trabalhadores, vou falar do patronal também organizado, certamente sindicatos fortes é categoria forte e categoria representada. Agora, só uma dúvida. Então, diante dessa realidade, depois da reforma trabalhista, né, da contribuição sindical que ela passou a ser facultativa, quantos por cento hoje dos trabalhadores mantiveram a contribuição? Olha, Rodrigo, eu acredito que menos de 10%. Menos de 10%. Por exemplo, assim, nosso sindicato praticamente é zero a contribuição sindical. Não tem, a gente já faz muito tempo que não é cobrado, né? Então, hoje, qual é as taxas que tem? Hoje é mensalidade e taxa assistencial, né? O direito de oposição, é claro. Agora, a questão do custeio do movimento sindical, que mantia a pirâmide rodando, que era o imposto sindical, praticamente é zero. E aí, aonde é que pega? Não pega muito no sindicato de base, pega nas federação e nas confederação. Porque no sistema, para o nosso ouvinte entender, funciona: o sindicato organiza a base, a federação organiza o estado e as centrais têm o poder de organizar a nível nacional, falar com o governo, falar com o senador, falar com o deputado federal. É nesse sentido que existem as centrais. E para falar com os governos estadual, deputado estadual, é a federação. Então, assim, quebrou-se o elo importante da pirâmide, e que eu não sei de que maneira isso vai ser retomado, mas com certeza absoluta, no contexto geral, quem perde é o trabalhador. Teve até um evento agora essa semana em Florianópolis, de vocês, né? E nesse evento se discute o quê? O que foi mais colocado em relação ao mundo do trabalho e as propostas aí, que se falou em questões relacionadas à política, né? O que saiu desse encontro em Florianópolis? Então, a gente teve já a segunda conferência nacional, e nós estávamos na etapa estadual. Nessa conferência, é uma conferência tripartite, é governo, trabalhador e os patrões. Discute política de interesse do coletivo. E aí nós vamos cláusulas que vai atender o coletivo, seja laboral, patronal ou governo. Então, a gente tinha a possibilidade de ter 16 encaminhamentos, 16 cláusulas de encaminhamento. E a gente conseguiu encaminhar, seria 4 por bancada, 4 laboral, 4 patronal e 4 governo. A gente conseguiu encaminhar 14, 2 por consenso. Haveria a possibilidade de a gente ter 4 por consenso, a gente conseguiu fechar 2 por consenso. E aí foram 3 de bancada dos trabalhadores, 3 da laboral e 3 da patronal, que serve de base para o governo, para o Ministério do Trabalho, elaborar política para melhorar a relação entre patrão e empregado, patrão e governo, trabalhador e governo. Então, essa conferência de lei, ela serve justamente para ver o que a base está falando, o que está discutindo da base, qual é o interesse da base. E aí eu falo na questão do tripartite, não é só trabalhador, é governo, empresários e é Estado, né? Então vai ser agora a conferência nacional, que vai ser dia 9 de março em São Paulo, da onde vai sair as políticas nacional para o embasamento, base, para que seja criada política de valorização do trabalho, de questão de saúde do trabalho, enfim, para organizar o movimento, o mundo do trabalho de modo geral. Isaías, vamos falar do Sintricomp aí, Isaías, vamos falar aqui de Brusque. Como é que está a situação do sindicato? A gente falava aqui fora do ar a respeito de conquistas, da data base, que é no mês de maio, né? Como é que estão as coisas aí? O que tem? Você tem feito, perdão, você tem feito uma verificação a respeito de como está aí o desenvolvimento de obras? Vamos falar principalmente de construção civil, que não é só o que o Sintricomp trabalha, mas é o principal número de pessoas que você tem aí
filiados ao sindicato, né? Como é que está a construção civil em Brusque? Você acha que vamos continuar, vamos atravessar esse ano de 2025, passar para 2026 aumentando, estagnou? Qual é a verificação que você consegue fazer? Então, Dilei, a minha avaliação é que a construção civil ela continua de vento em popa. Ela continua obra sendo começada, obra dando continuidade. A avaliação que a gente tem no sindicato é isso, né? O que a gente tem feito diariamente, a visita nas empresas, no chão de fábrica, nos canteiros de obra, para ver essa questão da construção civil e também a questão das empresas de imóveis, enfim, pré-moldado que nós representamos também, né? É bastante ampla ali a representação do Citricombi, porque representa todo o grupo 3 ali da cadeia produtiva. E a gente vê que a construção civil, ela continua muito bem, pelo fato da gente saber que não existe trabalhador pedindo vaga no sindicato, pedindo emprego no sindicato, então a gente entende que nós estamos empreendendo emprego. O que existe hoje é empresas pedindo para a gente indicar profissional que estão precisando contratar, né? Agora está começando um prédio do lado do sindicato, 14 andares, então a gente sabe que a construção civil ela continua em alta na nossa cidade, na nossa região. A gente já começamos a fazer um levantamento físico em todas as obras de Brusque, visitar rua por rua, fazer esse levantamento para que a gente tenha um mapa fidedigno da construção civil agora no começo do ano. Então a gente está fazendo já esse trabalho, mas sabemos que, pelo que eu já recebi de informação, várias obras sendo começadas, prédio, casa germinada. Então eu entendo que a construção civil sempre teve e sempre vai estar num longo espaço de tempo, porque é um prédio que começa hoje e não termina amanhã, 4, 5 anos para terminar, aquecida, e é isso que a gente espera, cada vez mais trabalho para os nossos trabalhadores. Como é que está a questão hoje? Você falou sobre a questão do crescimento, que vocês vão fazer esse monitoramento, né? Esse monitoramento das obras. Mas eu queria ter uma situação. Como é que você está vendo hoje a questão de emprego aqui na cidade, nesse setor? Especificamente na questão de emprego. Eu vejo que está super aquecida. A gente tem informação de empresa aí que precisa contratar 250 trabalhadores, não tem. Empresas que precisam contratar 40 trabalhadores. Eu recebi conversando com pessoas que sabem dessas questões e que não têm mão de obra. Então eu vejo que a construção civil está aquecida, o mercado de emprego em Brusque está aquecido e isso é uma tendência só de aumentar, porque Brusque está aumentando dias após dia, e empresas novas chegando, e a gente sabe que a mão de obra em Brusque ela tem sido o tendão de Aquiles da questão ali dos empresários da nossa cidade. Eu acho que o que mais pega mesmo é na qualificação, né? Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer setor hoje, qualquer setor. Mas a construção civil é um desafio maior ainda, porque embora você consiga, tivemos aí vários eventos relacionados a material para a construção civil, embora a tecnologia tenha ajudado bastante, principalmente em relação à sustentabilidade, em limpeza da obra, em aproveitamento mais da obra, mas isso só acontece se você tiver gente qualificada trabalhando, né, Isaías? Isso a tua fala é perfeita. O que pega hoje é a qualificação. Inclusive nessa segunda conferência que nós tivemos em Florianópolis agora no dia 12 para preparação e 13 para conferência, uma das propostas da bancada dos trabalhadores é que o governo assuma essa questão da qualificação, e porque isso é o que pega. Porque na hora que terminar, falando da construção civil, esses profissionais que mais antigos, que são os mestres de obra, que dão uma linha, eu não sei o que vai acontecer, porque não existe a questão do movimento de informação, né?
E a construção civil, falando da construção civil, na questão do desperdício, isso gira em torno de quase 30% de desperdício da construção civil. Então é muita coisa. Tu imaginou tu fazer uma casa e 30% do material ou da mão de obra... 30% do custo vai jogar fora. É jogado fora. Então eu vejo que... tem que acender essa luz vermelha, teria que ter essa questão da formação, da qualificação do profissional. Hoje, falando da construção civil ainda, o trabalhador chega na cidade, o cidadão chega na cidade, já foi bem mais, hoje é um pouco menos, porque abre porta em outro setor. Mas o setor que ele vai é para a construção civil. Eu estou precisando do servente, vem aqui me ajudar. Então, esse trabalhador, ele entra sem nenhum tipo de formação de lei. E aí, é cimento demais onde não precisa, é cal demais na areia, é uma massa que tu faz que depois tu vai ter que refazer essa massa, ou sobra de massa que tem que jogar fora. Então... Cara, num prédio, se tu for analisar tudo isso aí, sobrar massa no final do dia, em vez de tu fazer com o outro lado, faz para sobrar sem o regramento, isso vai ter que ser jogado fora. Isso vai tudo pro custo final de quem cobra e certamente o desperdício que poderia ser evitado e pode ser evitado com a qualificação. E eu sempre digo assim, que na obra... uma das peças mais importantes são o servente que faz acontecer na obra. Claro que o profissional é importante, mas quem que faz acontecer e que cuida do desperdício certamente é o servente, e esse trabalhador não é tão valorizado como ele deveria ser, principalmente na questão do desperdício de material. E quem é que fiscaliza o servente? Quem é que faz uma fiscalização desse tipo? Porque esse número 30% é assustador, viu? Você fala aí numa obra de R$1 milhão, estou falando 10 milhões de reais, uma obra de 10 milhões, você tem 300 mil, aliás, você tem 3 milhões desperdiçados, né? É uma coisa maluca isso, né? E eu acredito que já foi mais, hoje a gente figura, eu acredito que pode chegar a ter o 30%, mais de 20 é tranquilo que passa, né? Mesmo assim, né, é um número muito, muito absurdo ainda, né? A questão do profissional, falando do servente, quem que poderia organizar? O profissional, o encarregado, ou o engenheiro que poderia dar a letra, né? E a questão da experiência. Mas né? um engenheiro não está 24 horas numa obra, né? Não dependendo da obra, lógico. Dependendo da obra, né? Mas ele teria que estar todo dia na obra vendo como é que tá, né? Esse, eu acho que é o conceito básico, né? Eu ouvi de um empresário do ramo da construção civil aqui de Brusque que disse para mim o seguinte, exatamente isso que você falou ali, mas ele disse assim, cada ano que passa fica mais caro, não em relação o percentual de carestia na construção civil, no produto final, quando você vai negociá-lo, tem vários fatores que acabam demandando o preço, que é quem constrói, a qualidade, o material colocado, o acabamento, tudo isso vai influenciar no valor do imóvel, né? Mas ele disse para mim o seguinte, olha, um dos fatores que preocupa é a mão de obra, porque o bom está custando caro. Caro, essa palavra caro eu não gosto de usar muito, eu prefiro investimento. Sim. Não é o que você vai gastar, é o que você vai investir. Então, não gosto de falar eu vou gastar mais com o empregado, eu vou investir no empregado. Sim. Porque ele dizia para mim, ele é assim, Derlei, o que custava 5 mil, o bom já está pedindo 7. Já está pedindo 7. O de 7 já está custando 9 e assim vai. Porque você não tem uma guerra de mercado, sabe? É uma guerra para conseguir o bom. E tem gente que está dizendo assim, não vou pegar esse serviço que eu não vou dar conta. O bom hoje, digamos assim, aquele que tem uma empresa mais qualificada, porque na verdade todos eles são bons, porque se constrói é bom, mas tem um que se qualifica melhor. Tem gente esperando aí um ano para a pessoa ir fazer uma obra para ele, sim. Ou até mais, né? Eu tô chutando aqui por baixo, né? Ou até mais, na espera para quando terminar e fazer. E tem gente que prefere esperar um ano
6 meses, 8 meses, um ano mais, para fazer com aquela empresa, com aquela empreiteira, porque entende que já trabalhou com eles e já sabe como é que é a dinâmica, né? E aí tá assim o negócio. E a tendência é piorar nessa questão ali da mão de obra, né? Na questão da mão de obra. Mas eu vejo que há possibilidade ainda da gente fazer treinamento, qualificação com o trabalhador. O Citricob atua mais na questão da prevenção de acidentes, na questão de verificação de canteiro de obra, da qualidade de vida para os trabalhadores, mas a gente sabe também da importância que é essa questão ali do desperdício e que isso é histórico na construção civil e teria que ser diminuído para baixar um pouco o custo, né? E todo mundo acaba pagando essa conta, que é uma conta cara, né? E a gente tem essa consciência. Mas eu vejo, Odirley, que a qualificação ela é fundamental para que a gente consiga manter esse setor tão importante para a economia brasileira em pleno funcionamento. Porque se não tivermos uma qualificação dos trabalhadores, das trabalhadoras ligado a esse setor, certamente a construção civil, de modo geral, a tendência é diminuir aos anos ou ficar muito mais cara ainda pelo fato da gente não ter trabalhador interessado nesse ramo. Eu quero falar mais uma vez sobre essa questão da segurança, acidente de trabalho. Já tem um levantamento aí como foi 2025? Então, Dilei, a gente faz isso mensalmente, na questão da posso adiantar que na questão do acidente grave, a gente fala acidente com morte, né? Certo. Graças a Deus a gente esse ano está muito melhor do que eu acredito que a gente não teve. Eu tenho que ver, mas se teve foi 1 ou 2 na nossa categoria aqui, mas eu tenho que analisar porque eu não estou me lembrando de cabeça se houve, mas eu vejo que a questão ali dos acidentes ele diminuiu bastante. E isso valoriza o trabalho tanto do Citricob como do Ciduscol. E das empresas também, né? Das empresas claro, também. As empresas estão conscientes que hoje trabalhador sem carteira assinada é prejudicial para a empresa. Trabalhador que não usa equipamento de segurança é prejudicial para a empresa, estão coibindo isso. A gente ainda pega em pequenas empreiteiras ou o pessoal autônomo. Então, isso ainda é um trabalho que a gente vem fazendo forte. A questão do MEI prejudica bastante também o trabalho de modo geral, porque geralmente a pessoa se diz MEI, mas não é MEI, porque não paga nada e não contribui com nada, então tá só para dizer que é, só figura para dizer que é, e a gente tá combatendo isso. Nesse tipo de empresa, ainda tem aquele negócio de não precisar usar o equipamento de segurança, né? Mas a gente está orientando, né? Porque o sindicato não tem poder de fiscalização, mas sim de orientar, né? Para que seja feito os treinamentos, as qualificação, porque hoje, nos dias de hoje, não há mais espaço para trabalhador sem registro, trabalhador que não usa os equipamentos de segurança e trabalhador que não tem a qualificação necessária para exercer a tua atividade ali. Então, tem que fazer as coisas que dá certo nesses 3 itens. Na qualificação a gente está debatendo aqui que é bastante complicado. Agora, na parte do registro e na parte do uso de equipamento de segurança, isso é totalmente possível e cabe às empresas fornecer os equipamentos, fazer com que os trabalhadores usem, e o Citricomb, o sindicato está lá para dar o apoio na questão do cumprimento nesses 2 itens, que é a qualificação, o trabalhador sem carteira assinada e o trabalhador sem usar os equipamentos de segurança. Eu, quando estou lá na minha praia, eu tô com alguém diz assim, pô, que mania que você tem de andar no meio da rua, no meio na zona 1 ali, na parte de Pomar ali, né? Sim. Mas depois que eu vi um andaime pendurado lá no 20º andar, sim, com os caras se segurando na corda lá, porque tá em cima do andaime, mas ainda tá amarrado numa corda depois que eu vi, meu amigo, um andaime que soltou um lado e ficou o outro pendurado, não tem, quando aquilo vem a gravidade, meu irmão, quem tá embaixo... Mas tu vê a importância do uso correto dos equipamentos de segurança. Eu lembro que eu vi um vídeo agora, esse ano, de um andaime que ficou pendurado. Agora foi lá não sei se foi em Perequê ou foi em Itapema, minha praia, mas ficaram 2 funcionários pendurados numa corda. Se não tá com os equipamentos de segurança, era 2 vidas perdidas ali na questão da construção civil. Aqui em Blumenau tivemos um caso agora, você deve ter acompanhado, né?
caiu uma marquise ali e veio a óbito os trabalhadores. Infelizmente. Mas eu acredito ali que foi um acidente mesmo de trabalho, mas eu vejo assim, quando é a questão do uso correto dos equipamentos de segurança, salva a vida, e a gente tem visto isso com mais frequência na nossa região. Muito bem. Isaías Otaviano, muitíssimo obrigado, Isaías, pela sua presença. Sempre ótimo falar com você, porque construção civil a gente valoriza muito, né? É o desenvolvimento da cidade, é um setor que realmente gera a economia, fica muito forte aqui na cidade de Brusque e toda a região por conta disso. E com um sindicato forte, você tem economia forte para todo mundo. Obrigado. Orlando, só antes de fechar, eu queria só informar também que o Orlando Soares Filho, nosso Orlando aqui, sim, também está compondo essa diretoria da nova Central Nacional como diretor, secretário-geral no plano dos servidores públicos nacional da nova Central. O Orlando é o secretário nesse segmento ali, e a gente está fazendo um trabalho bem ele já está na diretoria, então? Está na diretoria, né? A diretoria que vai ser eleita agora, que já foi registrado, tudo certinho, que vai ser empossada agora no dia 27 de novembro, e Orlando também compõe essa diretoria. Qual é a função dele? É secretário do plano dos servidores públicos da nova Central. É que eu estou vendo aqui a diretoria, estou tentando achar que é um monte de diretor. É um monte. Desculpa, um monte são bastante muitas, gente, são né? Bastante sindicalista, né? E Orlando está ali, tu olhar ali no plano dos servidores públicos, ele é secretário no plano dos servidores públicos. Orlando também, vale um destaque para ele também, que é o vice-presidente da CNTV, né? Secretário Nacional de Políticas Públicas, Orlando Soares Filho, suplente José Carlos Santos da Silva. Sim. Orlando Soares Filho de Orlando Soares. Sim. Provavelmente. Não há dúvida. Tem uma forte dele aqui que o locutor chega e diz: Dirley, eu preciso, antes de encerrar, mandar um abraço pro meu pai, que está de aniversário hoje. Como é o nome do seu pai, Orlando? Orlando Soares. Eu quase apanhei. Odilei, então, assim, agradeço o espaço aí, tá? A rádio sempre nos dá pra gente estar falando da política sindical, né? Sim. Porque é o nosso meio que nós convive, que a gente trabalha, e tá sempre à disposição pra gente fazer. São entrevistas sempre muito boas, esclarecedoras. A gente tem bastante tempo para falar do nosso trabalho. Então, em nome da nova Central, do Sintricombi e do movimento sindical, porque ainda foi empossado agora o Joci, mas a gente tá na coordenação do Fórum Sindical ainda. O Jocida agora vai ser o coordenador a partir de janeiro, e agradece aí pelo espaço e pela oportunidade de estar sempre falando do nosso trabalho, do movimento sindical de Brusque e de região, e agora também a nível nacional. Obrigado.